Bom dia, meninos. Estou morrendo de saudade de vocês, certo? A professora Leide está aqui hoje para apresentar mais uma aula para vocês, tá bom? No livro de vocês é a página 82, 83 e 84, certo? Onde fala de corrente elétrica 1 ou circuitos elétricos 1, corrente elétrica e resistores. Mas antes, menino, eu queria falar para vocês que tenham fé, tenham força, coragem, determinação que tudo logo vai passar, tá bom? Mas para isso nós precisamos do empenho de vocês, nós professores, tá certo? Que vocês estudem o que nós podemos passar para vocês, um estudo à distância. E aí fica hoje essa dica para vocês. A nossa aula de hoje, menino, fala sobre... Eu trouxe esse pequeno esqueminha aqui que eu desenhei para vocês, certo? Falando sobre corrente elétrica, tá? Meninos, nós já falamos, vocês viram, vocês lembram que no começo do ano, quando nós começamos a estudar o terceiro ano, era totalmente diferente lá do segundo ano. Segundo ano a gente trabalhava mais, era temperatura, não é? Nós trabalhávamos conversão de temperatura, nós trabalhávamos dilatação, certo? Mas quando nós passamos para o terceiro ano, desde o começo do ano nós trabalhamos com cargas, com corrente, não é? Nós começamos com átomos, certo? Que dentro desse átomos eu disse para vocês que existia um núcleo, aonde no núcleo existiam quem? Os prótons e os nêutrons. Já na sua camada exterior desse átomo existiam os elétrons, aonde? Na eletrosfera, certo? E aí, meninos, tudo que nós vimos até agora, carga, potencial, diferença de potencial, não é nada mais, nada menos do que eletricidade, certo? Então, nós hoje estamos falando sobre corrente elétrica, certo? E o que é essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica é o fluxo caótico ou fluxo desordenado de portadores de cargas, em razão de uma diferença de potencial, certo? O que é essa diferença de potencial? Meninos, eu tenho um exemplo tão simples, né? Eu tenho essa pilha, certo? Essa pilha aqui, ela possui 1,5 volts, certo? O seu potencial é 1,5 volts. E se eu perguntar qual é a carga dessa pilha? 1,5 joules, não é? É o número de energia, tá certo? Ou 1,5 de carga, ou 1,5 volts, tá certo? Então, quando eu trago corrente elétrica para vocês, eu também tenho uma fórmula, tá certo? E essa fórmula, ela se trata da seguinte maneira: I é igual a variação de carga sobre variação de intervalo de tempo. Por quê? Porque na corrente elétrica nós sabemos que existe variação de corrente elétrica. Existe uma corrente elétrica que ela é contínua e existe uma corrente elétrica que ela é alternada, tá certo? Que já logo eu vou mostrar a vocês. Só que quando nós trabalhamos com essa forma, corrente elétrica, o I, corrente elétrica, certo? Ele é I, ó, I, corrente elétrica. E no Sistema Internacional de Unidades, certo? Nós utilizamos na corrente elétrica o ampere, o A, ó, A de ampere. Já a carga, vocês estão sabidos demais, né? Vocês já sabem demais que nós utilizamos que a carga. Mas no Sistema Internacional de Medidas de Unidades, desculpa, qual é a unidade que nós utilizamos em carga? O C, Coulomb, certo? Coulomb. E o intervalo de tempo, nós utilizamos o segundo. Quando nós trabalhamos corrente elétrica, nós trabalhamos com segundo. Não vão se embaraçar, porque quando nós estudamos força de intensidade, quando nós trabalhamos com o vácuo, quando nós trabalhamos com carga 1, carga 2, nós trabalhamos com uma distância. E lembrem bem que eu disse que a distância ela é trabalhada em centímetros e não em metros.
não é a distância. Aqui nós não estamos falando em distância, aqui nós estamos falando de intervalo de tempo. Então aqui nós trabalhamos em segundo, tá certo? Em segundo. Ou então, muitas vezes vocês podem ver coulomb por segundo, certo? Então essa daqui é a fórmula. Corrente elétrica é igual a variação de carga sobre o intervalo de tempo. Beleza até aí? Ótimo, né? Outra coisa que eu tenho para vocês. A corrente elétrica, ela possui o sentido real e o sentido convencional. Tá certo? No livro de vocês, vocês irão entender e eu tenho duas animações para mostrar a vocês, para vocês entenderem o que é esse sentido convencional, o que é esse sentido real. Por exemplo, ó, vou colocar aqui essa pilha, certo? Eu tenho o lado positivo e eu tenho o lado negativo, certo? O lado negativo, ó, tá vendo aqui, ó, essa pilha, tá certo? Meninos, essa pilha aqui, a energia da pilha é uma energia química. Quem inventou, quem conseguiu solucionar, saber o que era isso aqui, foi Alexandre Volta. Que quando nós voltarmos, eu vou mandar vocês fazerem uma pilha. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer uma pilha, beleza? Então, vamos lá. O lado positivo, ele é de uma camada de zinco. O lado negativo é uma camada de carbono. Ou seja, zinco e carbono, eles transformam energia química, gerando uma energia elétrica, fazendo com que a gente consiga acender uma lâmpadazinha, tá bom? E vocês estão vendo aqui, ó, né, a pilha, nós temos o polo negativo e nós temos o polo positivo. O sentido real qual é? As cargas negativas saem daqui, levando para a pilha os elétrons. O que são cargas negativas? São os elétrons, não é? Levando, impulsionando novamente essa carga, essa corrente elétrica para o polo positivo. E essa carga que está aqui, ela vai alavancando, empurrando, impulsionando, certo? Essa corrente elétrica aqui. Ou seja, aí você pergunta, mas professora, cargas opostas, elas se atraem ou elas se repelem? Elas se repelem. E aí o que é que acontece? Esse polo negativo aqui, essa carga elétrica, os elétrons, eles vêm chegando aqui, ó, certo? Na lâmpada, impulsionando elétrons para o polo positivo e eles dão uma força, certo? Aquela força, né, do campo elétrico, tá certo? Ocasionando, ó, né, gerando essa energia, essa corrente contínua. É uma corrente contínua que ela não para, certo? Ela não para de forma nenhuma. Então esse é o real sentido, é o sentido convencional. Polos negativos vindo para a luz, levando para o polo positivo e assim sucessivamente. Olha aqui como é que está, ó. Polo negativo vai ao polo positivo. Olha o convencional, polo positivo retornando ao polo negativo. Polo positivo retornando ao polo negativo. Polo negativo levando ao polo positivo, voltando ao polo negativo. Certo? Esse é o sentido real e convencional. Esse daqui é o convencional, esse é o real. Aonde eu tenho polo positivo levando a energia para o polo negativo, certo? E polo negativo impulsionando a energia dos elétrons, impulsionando o elétron a fazer com que essa lâmpada ela acenda através de uma pilhazinha pequena dessa, tá certo? E aí, meninos, nós também temos a corrente elétrica, nós temos dois tipos de corrente elétrica. Nós temos a corrente elétrica contínua, certo? Que essa corrente elétrica contínua, nós costumamos mais ver ela mesmo aonde? Nas pilhas, certo? E nas baterias, e nas baterias, certo? O que é essa corrente elétrica contínua? A corrente elétrica contínua, aí no livro de vocês, na página 84, diz que é a corrente que se mantém o sentido constante. Ela é denominada de corrente contínua. Caso a intensidade dessa corrente elétrica também se mantenha constante. Se ela se mantém constante, ela não muda, tá certo? Em certo intervalo de tempo. A corrente é denominada corrente constante,
Corrente constante é a mesma coisa de corrente contínua, né? Em um intervalo de tempo, ela não muda. É como, vamos supor, se eu pego uma água, tá? Eu pego uma torneira, pego uma torneira, coloco a mangueira e ligo, certo? Aquela água, ela vai chegar até lá no final da mangueira, constantemente aquela água, não é? A não ser que haja bolhas, ar, dentro da mangueira, aí é outra coisa, tá certo? Mas se não, é uma corrente, né? Uma corrente constante, é uma corrente contínua, certo? E nós podemos encontrar elas aonde? Nas pilhas, nas baterias, certo? Nos circuitos internos de aparelhos eletrodomésticos. Um exemplo, o circuito interno de um computador, tá bom? E ela não altera o seu sentido, de forma alguma. A corrente elétrica contínua, ela não altera o seu sentido, certo? E aqui eu tenho um gráficozinho dizendo que eu tenho a corrente elétrica e o tempo, ó, certo? Ela é contínua, né? Ó, contínua. Já eu tenho outro tipo de corrente elétrica, certo? Que é a corrente alternada, aonde eu também tenho uma corrente, eu também tenho um intervalo de tempo. É a corrente, vamos dizer que, um exemplo, é a corrente que chega até as nossas casas. É a corrente que faz as indústrias trabalharem, certo? É esse tipo de corrente. É a energia, né? É a energia que seja a nossa casa, é a energia mecânica, certo? A energia contínua que eu encontro em pilhas, que eu encontro em baterias, certo? É a energia química. Já a energia de corrente alternada é a corrente mecânica, certo? A energia mecânica, né? Em um circuito, ela oferece menor perca de energia, tá bom? Em um circuito elétrico. Por isso que as nossas casas, que depois vocês vão ver os tipos de circuito misto, né? E são 3 tipos de circuitos que eu não vou embaraçar a cabeça de vocês agora, depois eu mostro, certo? Então, a corrente alternada, o exemplo é a corrente que chega até a minha casa, né? Que tem um transformador que transforma essa energia, gerando energia até a minha residência, ou então em empresas. Certo? Já a corrente contínua é a corrente química, a transformação química. E aonde é que eu posso encontrar uma corrente contínua? Certo? Que não muda o seu sentido, não altera o seu sentido. Nas pilhas e nas baterias. Tá certo, garotada? Então, eu disse a vocês que quem descobriu a pilha, quem descobriu essa corrente contínua foi Alexandre Volta. E quem descobriu a corrente alternada foi Tesla, certo? Quem descobriu. Tá bom, meninos? Então, eu tenho mais uma coisa aqui para mostrar a vocês, né? Lá na página 83, fala de efeito térmico e efeito magnético e efeito fisiológico, tá bom? Vamos lá. Efeitos da corrente elétrica. Ao passar em um condutor, uma corrente elétrica pode conduzir diferentes efeitos. A seguir, vamos analisar algum deles. Vamos primeiro para o efeito térmico. A temperatura de um condutor térmico, meninos, para que haja, vocês lembram que eu disse, para que haja energia, não é? É preciso de um condutor. Que tipo de condutor é esse? Qual é o condutor que eu posso dar exemplo? O cobre, não é? Certo? O cobre, os fios de cobre estão presentes nesses fios que gera energia para a nossa casa, certo? Então, o fio de cobre ele é um excelente condutor de energia. Beleza? Vamos lá. Efeito térmico. A temperatura de um condutor elétrico aumenta quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Isso se deve às colisões entre as partículas que constituem o condutor e os portadores de cargas que se movimentam. Ou seja, meninos, olha aí que interessante. Os fios de cobre ou zinco, né, eles são feitos, existe o seu material, que é o cobre, que é o fio de cobre, e existe o seu material, que é o zinco, que são excelentes condutores de energia.
aquele material, aquela substância do zinco ou aquela substância do cobre, unidos às cargas elétricas, prótons e elétrons, positivo e negativo, ele gera uma energia, tá certo? Que se movimentam. Eles se movimentam, eles vivem em constante movimento. Olha aqui, outro exemplo. Lembram que eu disse que tem zinco e tem carbono? Zinco e carbono, quando Alexandre volta, o que foi que ele fez? Ele pegou zinco, né? E foi colocando zinco, algodão, zinco, algodão, zinco, algodão, certo? E lá no final ele pegou um pedacinho de carbono, né? E colocou. E ele gerou uma energia química. Só que existia a química do zinco junto com a química do carbono e os elétrons, certo? Esses elétrons, porque eu disse a vocês que todo ser, toda substância possui suas cargas positivas e negativas. Seus átomos, os átomos, né? Eles possuem por si só, né? Os seus elétrons e os seus prótons. Tá certo, meninos? Então, voltando aqui. Esse efeito é aplicado na fabricação de ferros elétricos, chuveiros elétricos, entre outros aparelhos que se destinam a aquecer. E pode ser conhecido também como efeito Joule. Lembra que na última aula eu disse que efeito Joule é o trabalho, não é? Efeito Joule é trabalho, certo? É o trabalho em que, estamos falando aqui do ferro, em que o ferro está exercendo, ou seja, a sua, o seu condutor de eletricidade está trabalhando para que aquele dispositivo fique quente, tá certo? Então aí é efeito Joule, certo? Aí nós temos aqui também o efeito magnético. O efeito magnético é um experimento muito simples que pode servir de exemplo para percebermos o efeito magnético, produzido pela passagem de corrente elétrica em um condutor. Uma bússola, por exemplo, orienta na direção norte e sul. Muda de direção quando aproxima de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Ou seja, vamos lá. Vocês sabem, eu já falei isso para vocês, que existe aqui na nossa Terra, certo? É um campo magnético. E existe na nossa Terra, no hemisfério norte, é onde existe mais magnetismo, certo? É por isso que a bússola, ela mostra para onde fica o norte e para onde fica o sul. Mas se eu pegar um fio condutor, a bússola, ela está apresentando lá, está apresentando onde é o norte e o sul. Mas se eu colocar um fio condutor perto dela, certo? Ela vai girar, né? Então, esse aí é chamado efeito magnético, né? Que o magnetismo daquele fio condutor de energia, certo? Está magnetizando com aquela bússola. Porque a bússola, ela está atrás de um campo magnético, certo? E no hemisfério norte do planeta Terra, certo? É onde possui mais magnetismo, certo? Que a nossa Terra, ela é esplêndida de cargas, tanto positivas quanto negativas, certo? E vamos lá. Esse é o efeito magnético. E o efeito fisiológico? Os organismos vivos são sensíveis à passagem de corrente elétrica, pois ela interfere no equilíbrio das trocas de íons entre as células, principalmente do sistema muscular e nervoso. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, as consequências variam desde um simples desconforto até a morte. Né, meninos? Então, vocês sabem, os professores de biologia de vocês já mostraram que o nosso corpo é movido a impulsos elétricos, a cargas elétricas, né? Mas para isso nós utilizamos dos nossos hormônios para que esses nossos impulsos, né? Para que eu esteja aqui falando, os músculos da minha face estejam falando, o meu corpo está impulsionando cargas elétricas para isso, para que ele funcione, certo? Para que as minhas células, os meus nervos, eles funcionem,
tá certo? Mas existe aquela história que se eu pegar em uma voltagem muito grande de energia, certo? Eu irei morrer. Por quê? Porque aquela voltagem é maior do que a energia do meu corpo, certo? Então, isso é diferente, mas o efeito fisiológico é isso, é o efeito em que a carga do meu corpo pode transformar a energia do meu corpo, certo? A carga dos meus neurônios podem fazer com que o meu braço se movimente, eu esteja aqui falando, eu possa piscar, eu possa andar, eu possa me abaixar, eu possa ter a facilidade de estudar, tá certo? Então isso aí é o efeito fisiológico, né? O efeito fisiológico, certo? O efeito de energia fisiológica é o efeito em que o meu corpo trabalha para que eu obtenha energia, para que eu possa andar, para que eu possa falar. Já o efeito magnético é o efeito em que, mostrar até um exemplo, onde existe um campo magnético e eu irei fazer com que algo que esteja apontando para aquele efeito magnético com um fio condutor, com algo que conduz energia, ele mude esse curso, certo? De magnetismo. Já o efeito térmico é o efeito em que eu irei transformar a minha energia elétrica em energia térmica, que é o exemplo do ferro, certo? Que é o exemplo do ar-condicionado. Esse é um efeito térmico. Tá bom, meninos? Então, eu fico aqui. Já já nós iremos fazer 2 questõezinhas sobre esse assunto. Pois bem, gente, nós estamos aqui com o primeiro exemplo, certo? Onde nós falamos de intensidade de corrente elétrica, nós falamos de carga e nós estamos falando sobre o tempo, certo? Lembrando que agora há pouco eu disse a vocês que quando nós vamos calcular a corrente elétrica, certo? De um circuito, né? De uma corrente elétrica, nós temos o I, certo? Que é a corrente elétrica, igual a variação de carga ou carga sobre o intervalo de tempo, certo? Opa, desculpa, meninos, o intervalo de tempo, certo? Então, meninos, se tem assim, calcule a intensidade de corrente elétrica, certo? Em um condutor metálico em que uma carga de 67,5 coulomb atravessa a seção transversal em 5 segundos. Eu disse a vocês que o I seria corrente, certo? Eu disse a vocês que o Q é carga. E eu disse a vocês que o T é tempo, certo? Vamos lá, eu tenho aqui os dados. Quais foram os dados que eu encontrei? Eu encontrei coulomb, que é igual a 67,5. Eu encontrei quem? O segundos, segundos, que é o tempo, não é isso? Que é igual a 5. Eu quero encontrar quem, meninos? Aqui na fórmula, eu quero encontrar o I, certo? Então, simplesmente, como é que eu faço? O que não está em cima? 67,5 sobre 5. Quanto é que dá, meninos? 67,5 dividido por 5. Quanto é que dá? Vocês sabem me dizer quanto é que dá? 67,5 dividido por 5. Façam aí na calculadora de vocês. Lembra? 67,5 dividido sobre 5 dá igual a I é igual a 13,5. Se eu estou pedindo a corrente, qual é a unidade da corrente elétrica? Ampere, certo? Então, a minha corrente elétrica aqui nessa questão é igual a 13,5 ampere, certo? Então, meninos, esse é o nosso primeiro exemplo. Tomara que vocês tenham gostado.